O trem de levitação magnética Transrapid é um sistema completamente novo de transporte que supera pela primeira vez os limites entre rodas e trilhos. Move-se sem nenhum ponto de fricção. Desta maneira, o transporte ferroviário torna-se mais rápido, ecológico e econômico. No Transrapid, os inovadores sistemas eletromagnéticos de levitação e propulsão substituem as rodas e os trilhos do sistema ferroviário convencional, bem como as funções dos motores, freios e dispositivos de guiamento e propulsão. A eletrônica assume o lugar da mecânica. Os ímãs-guias do transporte empurram o veículo pela parte inferior para cima e o mantêm lateralmente na direção. Os ímãs-guias estão montados ao longo do trem por ambos os lados. Um sistema eletrônico de regulamento assegura que o veículo esteja constantemente em levitação a uma mesma distância de 10 milímetros do trilho. No estado de levitação, o veículo é mantido a 15 centímetros de distância sobre o trajeto do trem. O trem de levitação magnética é propulsado e freado por um motor linear sincrônico de estator ao longo da via, que não se encontra no veículo, porém no trajeto do trem. O princípio do seu funcionamento é similar a um motor elétrico de rotação, cujos estatores, cortados e estirados, percorrem ambos os lados na parte inferior do trilho. No lugar de um campo magnético girante, a corrente elétrica é gerada por bobinas de um campo magnético de onda progressiva que arrasta o veículo sem fricção. O trajeto do trem de levitação magnética é formado por suportes individuais. Ele percorre ao nível do solo ou elevado e pode ser adaptado de forma flexível à situação em questão. Nos pontos onde for mais conveniente por motivos ecológicos, o trajeto do trem é elevado. Desta maneira, não desfigura a geografia e nem as estruturas existentes. A área inferior pode continuar sendo utilizada. Ao nível do solo, o trilho se instala em lugares onde é mais conveniente, por exemplo, para juntar-se com os sistemas de tráfego existentes. De qualquer forma, o trajeto do trem de levitação magnética necessita menos solo do que outros sistemas de transporte. O trem passa de uma via a outra através de agulhas de aço flexível, que estão formadas de um suporte de aço contínuo que é curvado de forma elástica para as manobras de agulhas com a ajuda de um motor eletromagnético. Quando estiver para realizar a manobra de agulhas, o Transrapid levita a uma velocidade de até 200 km por hora. Contudo, nas retas, a sua velocidade é normal. Os parâmetros do traçado para o trem de levitação magnética são muito favoráveis, com curvas de rádios mínimos e uma inclinação de 10%. Desta maneira, a via do Transrapid pode ser adaptada à paisagem de forma flexível. O sistema de controle da operação garante a estabilidade do veículo, o posicionamento dos aparelhos das agulhas do trajeto e as estações respectivas. O veículo e o trajeto se intercomunicam por meio de transmissão de dados por feixes de ondas eletromagnéticas. A localização do veículo é determinada através de um sistema integrado que determina a posição no trajeto. Nos trens de levitação, apenas está em funcionamento a seção do motor do trajeto na que se encontra o veículo atualmente. Quando atravessa o limite de uma seção, liga-se automaticamente à seguinte seção do trajeto. Nas subidas e nos percursos de aceleração, a potência instalada é maior que nos percursos planos. Desta maneira, a energia propulsora é aplicada de forma mais econômica, pois encontra-se sempre disponível exatamente onde se necessita.
A técnica sem fricções de levitação magnética faz com que o Transrapid seja muito rápido. Foi concebido para uma velocidade de operação de 300 a 500 km por hora. Facilita deste modo a redução do tempo de viagem a distâncias que estavam reservadas apenas para o avião. Para a aceleração de 0 a 300 km por hora, o trem de levitação magnética precisa de menos de 2 minutos e uma distância de apenas 5 km. O trem de levitação magnética necessita muito menos energia que outros sistemas de transporte. Em casos similares de outras aplicações, o consumo de energia primária específica de um automóvel é 3 vezes maior e a de um avião 5 vezes maior. Além disso, o veículo de levitação magnética não produz ruídos de motor e nem de fricção. Numa velocidade de 200 km por hora, o ruído é apenas perceptível. A esta velocidade, o Transrapid passa por cidades e grandes aglomerações urbanas. A técnica de levitação é um fator econômico importante. Como a manutenção e o consumo de energia são baixos, os custos gerados por este trem são menores do que os dos trens convencionais de alta velocidade. Os custos de infraestrutura são aproximadamente os mesmos. A unidade do veículo de menor tamanho consiste em 2 seções. Dependendo da intensidade de tráfego, os veículos podem estar compostos de até 10 seções. Para o transporte de mercadorias, utilizam-se seções de contendores com uma capacidade de carga de 15 toneladas cada uma. O trem de levitação magnética oferece o máximo conforto e alta segurança. A técnica de propulsão e levitação sem fricção proporciona um transporte de absoluta tranquilidade e não se observa nenhum movimento brusco. Os passageiros não necessitam utilizar cintos de segurança e podem andar livremente dentro do veículo. A inovadora técnica de levitação magnética Transrapid abre uma nova perspectiva mundial do transporte ferroviário. O voo à altura zero protege o meio ambiente, é seguro, cômodo e transporta diretamente ao centro urbano. Tanto em trajetos de distâncias curtas como longas, a técnica de levitação faz com que o Transrapid seja o melhor meio de conexões.